Salve, gente! Então, na segunda semana, a gente está falando sobre fluidos, colocamos alguma coisa sobre águas e propriedades, colocamos alguma coisa sobre a estrutura organizada da água e sais, temos uma webconf para amanhã, e agora que eu vou conversar com vocês é sobre fenômenos de fluidos ou propriedades da dinâmica de fluidos, duas que são muito empregadas dentro da área biológica, que trata-se dos fenômenos de osmose e difusão. Ali, na verdade, não são os únicos fenômenos, tá? Olha só o tamanho da ponteira do mouse que eu fiz, ó, 48. Mecanismos de difusão e mecanismos de osmose estão entre vários outros mecanismos pertencentes aos organismos vivos. Mecanismos de difusão podem ocorrer também com fenômenos de transporte. Então, se a gente colocar aqui, apesar de estar esse inglês aqui, né, para ninguém decorar, você tem fagocitose quando se tratar de engolfamento de material sólido, pinocitose quando se tratar de engolfamento de material ou de solvente ou de material de maior tamanho, por assim dizer, material molecular, diferente da fagocitose, que normalmente são fragmentos de vírus ou bactérias. Processos de filtração que ocorrem a todo instante, que dá até um exemplo, né, urinário. Transportes ativos, você deve ter visto alguma coisa disso na bioquímica. E esses dois fenômenos que são mais estudados mesmo na biofísica. A bioquímica trata muito pouco deles. Via de regra, decora isso. Difusão é transporte de soluto. Osmose é transporte de solvente. Então, qualquer coisa que você coloca na água, a pressão da água se movendo entre membranas, o movimento dela entre membranas, dá-se o nome, ou pelo menos atribui-se a características de osmose. Se for alguma partícula, se for um açúcar, se for um ácido carboxílico, como por exemplo aqueles ácidos do Krebs sendo transportados entre membranas, você vai dar o nome de difusão, tá bom? Well, bem, osmose. Isso aqui é uma figura que representa bonitinho, de forma bonitinha a osmose, tá? Você tem aqui uma membrana semi-permeável, mas ela é semi-permeável apenas ao solvente, não ao soluto. E o soluto fica preso aqui, ó, com todas essas partículas aqui dentro. O que acontece? Você tem um determinado nível aqui de solvente. Sendo essa membrana permeável ao solvente e sendo esse soluto bastante concentrado, há uma tendência desse solvente entrar dentro, eu acho que entrar fora não existe, né? Entrar por transporte simples, passivo, no interior dessa cânula aqui. Então você pode ver que aqui, nessa figura B, o solvente reduziu o seu volume do lado externo e aumentou do lado interno. O que se chama de pressão osmótica, que é uma propriedade das quais a gente está investigando, né, dentro da dinâmica de fluidos, tem a ver nada mais nada menos com o valor da pressão que é exercida analogamente como um êmbolo sobre a coluna de líquido, colocando esse líquido, fazendo com que esse líquido perspasse pela membrana semipermeável até o recipiente aqui fora. A medida da pressão que pode ser obtida aqui em PSI, em PSI ou bar ou outra unidade, a essa medida dar-se ao nome de pressão osmótica. Na verdade, minto. Pressão osmótica é o fenômeno em si. A medida da unidade é simplesmente o valor. Pressão osmótica vai existir em diferenças de potencial hídrico presentes em células, principalmente em células vegetais. Eu diria principalmente em células vegetais, porque planta não tem coração, então não tem bombeamento. E xilema, que é o conteúdo mais aquoso em relação ao floema e que perspassa agora me falhou a palavra bonitinha, pelo interior da planta, não requer um bombeamento ativo propriamente dito, e sim variações de pressão, que é representado por esse símbolo aqui de psi, pressões do solvente e pressões no interior das células. Tá bom? Aqui tem um exemplo de medida dessa pressão hidrostática, ou dessa pressão osmótica, que é feito em função de uma pressão de vapor, que pode ser mensurada a partir ou para um fragmento de tecido vegetal.
Aqui do outro lado já tem uma imagem bem bonitinha. Veja só a medida em unidade bar, o que acontece com os valores obtidos próximos às raízes e à medida que você sobe em relação às folhas, em relação à atmosfera. Como que ocorre essa variação de pressão? Né? Num dos livros, agora eu preciso passar para vocês também a relação das páginas, ou pelo menos os capítulos a serem lidos, menciona-se que se não houver pressão alta suficiente aqui embaixo, a água não vai conseguir subir. Dá para você ter uma ideia disso se a gente imaginar a ideia de pressão tipo aqui, ok? Cara, isso aqui é muito legal. Todo mundo acha que a água que passa por uma membrana semi-permeável, ela passa como se isso aqui fosse um papel celofane ou um saco de salsicha no qual a água atravessa. Acontece que os seres vivos têm uma proteína muito safada chamada aquaporina, que é uma proteína formada por uma proteína integral de membrana formada por um conjunto extenso de alfa-hélices, aqui à vista de cima dela, e que é responsável pelo transporte de água. Uma ilustração um pouco maiorzinha permite a ideia de como isso ocorre. Aqui você tem aminoácidos carregados que vão interagir com a molécula de água, que é uma molécula polar. Aqui você tem o oxigênio com carga parcial negativa e o hidrogênio com carga parcial positiva. Essas moléculas de água permeiam no interior da aquaporina. A gente até que não tem tantas aquaporinas assim, mas levedura, por exemplo, levedura de padaria, tem muita aquaporina. Tanto é assim que no preparo da massa de panificação, você joga a levedura na água. Você não joga propriamente numa água contendo concentração de NaCl 0,9% como soro fisiológico. Você joga na água e a bicha não morre. Aliás, para você matar uma levedura jogando na água, você precisa congelar, descongelar, porque aí você arrebenta, pelas formações dos cristais de água, você arrebenta a superfície celular, permitindo o extravasamento do seu conteúdo. Para que serve evolucionariamente a presença de um grande teor de aquaporinas numa levedura, num fungo? Vamos considerar uma levedura como levedura de padaria? Para resistência a variações da pressão osmótica externa. Bonito isso, né? Existe um procedimento tecnológico muito simples e que se faz quando se deseja, por exemplo, vamos ver aqui o efeito final, separar uma proteína, ou se não separar uma proteína de outras porcarias, por diferenças de peso molecular, ou medir a ligação de uma proteína ou de um ácido nucleico ou de um polissacarídeo a um ligante qualquer. Isso dá-se o nome de diálise. O processo ocorre no tempo, requer um equilíbrio químico entre as espécies que estão no interior desse saco, dessa membrana de diálise, e no exterior, que vai ocorrer após um determinado período. Esse período normalmente é de 1 dia ou 2 dias. Okay? É uma técnica muito empregada para fazer medidas precisas de constantes de associação e variações de energia em processos de associação, bem como para você simplesmente reduzir a concentração do que aqui está representado como os vermelhinhos. A lógica é a seguinte: o azul não sai, o vermelho não sai. Então, ao longo do tempo, você diminui a concentração desses vermelhinhos aqui. Okay? É uma técnica empregada até hoje. Falando rapidamente de osmose, falando rapidamente de difusão, leia-se transporte de soluto por entre membranas. Isso aqui é um vácuo, aqui está representando canais, você tem solutos que podem passar por esses canais aqui. Isso pode exigir ou não requisitar ou não energia química na forma de ATP, o que é representado por ATPases. E aí você tem uma série de ATPases que descrevem. Por isso você vai ter o transporte de moléculas, transporte de solutos. Esses transportes podem ser a favor de um gradiente de concentração, também pode ser contra um gradiente de concentração. Veja que a favor é de cima para baixo e as setas estão aqui de cima para baixo. Tum, tum, tum. Só que de repente essa aqui está de baixo para cima. E aqui você tem, sei lá, cor de burro fugido, energia, ou seja, ATP, que é necessário para reverter um processo favorável ao gradiente de concentração. Ou seja, deixa a palavra bonitinha de lado, né? O que eu estou fazendo aqui é revertendo o gradiente de concentração. Estou saindo do menos concentrado para o mais concentrado. Isso é feito só às custas de quebra de ATP. A isso dá-se o nome de transporte ativo
o que é diferente do transporte passivo. Esse transporte passivo, ele pode ser uma difusão simples da substância, pode ser o transporte de apenas uma moléculazinha ou de mais de uma moléculazinha ao mesmo tempo, em sinais iguais ou contrários. Eba, olha aqui, uma grande proteína de membrana e uma determinada molécula percorrendo o seu interior. Quando uma molécula apenas percorre o interior de uma proteína de membrana entre o estado, entre a face extracelular e intracelular, a gente chama de uniporte, ou seja, só uma está passando. Aqui, ó, uniporte, tá aqui e ela sai. Se forem duas, vai ser simporte. Ó, a glicose, por exemplo, ela entra dentro das células da gente junto com o sódio. Então é interessante o processo do simporte. Ou você pode ter o antiporte, que é uma entra enquanto a outra sai. Tá. Exemplos clássicos de uniportes, simportes e antiportes são vistos, por exemplo, em células vegetais. Olha a quantidade de informação de transporte de solutos que você tem por aqui. Uns envolvendo difusão, olha aqui, ó, isso aqui seria um simporte, né? Entra no nitrato e entra H+. Você pode ter também antiporte, aqui, ó, entra sódio, sai H+. E você pode ter transportes ativos, ó, como por exemplo a entrada de bombas de cálcio. Aqui você tem exemplos, né? Antiporte, uma série de bombas, dependentes ou não da quebra de ATP, então não são só bombas, né? A palavra bomba está muito ligada à quebra de ATP. Simportes, quando eles entram juntos, e bombas e uniportes. É interessante você notar que no simporte, quer dizer, quando entra um e entra o outro, um tem carga positiva e outro tem carga negativa. Ó. Carga positiva, carga negativa. Isso tem a ver com o tal do equilíbrio eletrolítico. Se entra um cara de carga positiva e um de carga negativa, eles se harmonizam em relação às cargas. Então você não tem aumento nem redução das cargas nesse transporte. Né? Agora veja o antiporte, que bacana. Entra sódio, sai potássio. Opa! Se entra sódio, entra positivo, para evitar que fique muito positivo dentro. Sai potássio, imagina. Sai o próton. Por outro lado, você pode ter cloreto e bicarbonato, quer dizer, entra um, sai outro, não há variação de carga. Ok? Beleza? É isto por enquanto.